Shalom a todos nossos queridos e amados Talmidim, discípulos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da nossa sinagoga Mikdash Davi, que através destas novas aulas estamos tendo por objetivo educar você dentro do contexto de uma vida judaica, principalmente através de seus três principais pilares, sendo eles o Shabat e o calendário festivo, a Kasherut, que é a dieta bíblica e com a interpretação dos sábios de Israel, bem como tudo o que é necessário saber a respeito das orações e da liturgia judaica. Esta é a primeira aula sobre o tema Kasherut, no qual nós vamos, através dela, conhecer os principais aspectos gerais da dieta bíblica seguida pelo povo de Israel, que passa desde a observância com relação aos assuntos de animais puros e impuros, bem como ao consumo adequado dentre os animais puros e todo o processo necessário para que a sua comida possa ser considerada autorizada pela Torá. O judaísmo tradicionalmente sustenta que Moshe revelou a Torá ao povo de Israel tanto na forma escrita quanto na forma oral, através do famoso evento que ocorreu no Monte Sinai. A forma escrita nós chamamos e conhecemos pelo termo de Torá Shebemirtav, literalmente significa Torá escrita. E esta Torá escrita, ela consiste nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados em hebraico de Humash, e que você provavelmente conhece pelo termo Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, sendo eles Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, compreendem não apenas toda a lei de Moshe, mas também toda a narrativa bíblica com relação à história dos patriarcas. Já a forma oral da Torá é chamada de Torá Shebe'al-Peh, a Torá da boca, literalmente falando. Ela é encontrada através dos compêndios e dos registros talmúdicos e dos registros também das demais literaturas, sendo a principal delas o Talmud, que traz dentro de si aquilo que é conhecido como Mishnah e aquilo que é conhecido como Gemara. O Talmud, que terminou de ser concluído no século VI, mas que começa ali no século II, ou alguns afirmam no século IV, ele é o registro das palavras dos sábios tanaítas, que viveram ali antes mesmo do tempo de Yeshua. Esses sábios tanaítas foram os últimos preservadores de uma Torá 100% oral, que veio desde Moshe Rabbeinu, que é a capacidade interpretativa da Torá escrita. Essa capacitação interpretativa e espiritual, ela é apresentada lá no livro de Deuteronômio e em outros trechos. Nos outros trechos, nós temos a figura de Moshe ensinando a Torá aos anciãos e também derramando seu espírito sobre eles, como o texto bíblico revela. Já em Deuteronômio, capítulo 17, nós temos a descrição de que quando uma causa for difícil para vós, entre sangue e sangue, entre impuro e impuro, irás aos juízes e aos sacerdotes que houverem naqueles dias e farão tudo conforme a Torá que eles lhes ensinarem. E a alma que não fizer segundo o seu ensinamento, esta alma certamente morrerá. Portanto, é o mandamento presente no livro de Deuteronômio de que você deve seguir a Torá que os juízes das gerações futuras te disserem. Que Torá é essa? Se não é a mesma de Moisés, entre aspas, é a Torá oral, é a interpretação deles acerca da Torá escrita. E, da mesma forma, similarmente, é dito por Yeshua no livro de Mateus, quando ele diz: na cadeira de Moshe estão assentados os escribas e os fariseus, façais tudo conforme eles vos ensinarem, que é a presença de Yeshua reconhecendo aquilo que está registrado no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio. Ok? Logo, não restam nenhum motivo para ignorarmos as palavras dos sábios no que concerne à observância da dieta bíblica e em qualquer outro assunto.
É claro que essa lei oral, ela é vasta, ela é complexa e ela tem camadas de observância, níveis de observância, desde aquele nível que nós chamamos de ortodoxo até aquele nível que nós chamamos de observância masorti, conservadora. A observância conservadora, ela reconhece a autoridade dos sábios, no entanto, ela interpreta contextos temporais, ou seja, ela utiliza o espírito do tempo para dar novas diretrizes com relação a assuntos modernos, não enrijecendo a interpretação ou deixando ela a cargo do passado, mas trazendo a lucidez presente no rabinato atual e moderno, para que eles possam legislar com leveza no que pode haver, aonde pode haver leveza, e com rigidez aonde precisa haver maior rigidez, ok? Mas quando o assunto é kasherut, tanto o judaísmo ortodoxo quanto o judaísmo masorti, eles são bastante unânimes. Depois nós poderemos ter outro quadro, outro tema a ser abordado aqui numa playlist, explicando melhor esta questão sobre o judaísmo masorti. Mas aqui o nosso objetivo é entender a kasherut e apenas trouxe isso a nível de contexto, ok? Então, a forma oral da Torá é chamada Torá Shebel-Peh, literalmente a Torá da boca, e ela é encontrada no código conhecido como Mishnah, que está dentro do Talmud, que é o registro da palavra desses sábios últimos que guardaram a interpretação da Torá. Em sua forma escrita e oral, a Torá então tem essas duas faces, e ela serve como guia para a compreensão e para a prática da vida judaica. Okay? O termo que nós vamos abordar aqui, o tema que nós vamos abordar aqui é conhecido pelo termo de kasherut, que significa a natureza daquilo que é correto. Kasher significa correto, significa adequado. Kasherut é o âmbito daquilo que é correto, o âmbito daquilo que é adequado, ok? Então se refere às leis dietéticas, religiosas, judaicas, derivadas da Torá. O termo kasherut, ele deve ser compreendido como algo que deriva da palavra que eu já mencionei, que é a palavra kasher, que significa aceitável, adequado, correto, no sentido amplo, mas que se tornou também a forma específica de se referir à dieta judaica. Da palavra kasher, derivamos também a palavra kosher, tão utilizada hoje em dia, que é a sua forma anglicana. É como se fosse esta palavra mais inglesada, vamos dizer assim, ok? Mas antes de nós discutirmos de fato o que é kosher, o que é kasher e o que não é, vamos discutir a priori algumas ideias sobre por que a kasherut existe de fato. Afinal, por que a fé religiosa, a fé judaica, se preocuparia com aquilo que nós comemos? E responder a isto pode parecer complicado a princípio para os iniciantes, mas com um pouco de aprofundamento, eu acredito que seja importante entender esses porquês antes dos comos, principalmente pelo fato de que aquele que não se adequa ao porquê da Torá, nunca se adequará ao como da Torá. E quando eu falo dos porquês, eu não estou falando dos verdadeiros motivos pelos quais as leis existem. Até porque os verdadeiros motivos por trás dos mandamentos nós não conhecemos e muitos deles não sequer somos autorizados a conhecer. Quando eu falo de porquês, eu estou falando da motivação interior do meu relacionamento com a lei. O porquê, num sentido espiritual. É claro que o primeiro porquê que rege a vida de todo judeu, de todo aquele que se compromete com a vida bíblica, é porque o Criador ordenou. Uma vez que nós aceitemos esses porquês, então o como se tornará muito mais leve para nós. Então vamos lá. Primeiramente, um pouco sobre a racionalidade da kasherut. O que há de racional, o que há de lógico nestes mandamentos com relação à vida alimentar. Curiosamente, embora não seja algo incompreensível para muitos, a Torá não declara especificamente porque as leis dietéticas foram dadas. Como eu disse, para muitos mandamentos, os verdadeiros porquês não são revelados. Como a Torá não menciona os motivos das leis dietéticas, muitas pessoas passam
investem muito tempo tentando determinar uma racionalidade para a sua existência e relevância na sociedade moderna. Tentam descobrir ou até mesmo inventar os motivos pelo qual se deve ou não guardar a kasherut. Afinal, se é algo tão importante, por que o propósito final então não é claro? Se de fato seguir as leis bíblicas com relação à alimentação é algo tão importante, por que a própria Bíblia não se encarregou de revelar os verdadeiros motivos? E o fato é, a Torá não obriga em tais esforços, no entanto. Por quê? Porque embora a Torá conte a história do povo judeu, ela também contém várias leis que descrevem e detalham a aliança entre Deus e o povo de Israel. Compreender os diferentes tipos de mandamentos pode ajudar a apreciar as ações e proibições que a Torá menciona. Isso, por sua vez, pode nos ajudar a entender a razão pelas quais as leis dietéticas existem. A Torá escrita inclui 3 tipos de mandamentos, e aqui nós vamos começar uma breve compreensão, ou melhor dizendo, uma singela, uma superficial ainda compreensão desses porquês. E dentre os primeiros porquês está na forma como a Torá divide os mandamentos, não de forma explícita, mas da forma como os nossos sábios observam para os mandamentos e dividem eles em 3 principais categorias, ok? Estes são tipicamente divididos em Mishpatim, Hukim e Eidot, ok? O que são Mishpatim? São todos os mandamentos que se enquadram dentro daquilo que pode ser chamado de leis civis ou de julgamentos. São leis que regem o aspecto social do povo de Israel, bem como o aspecto jurídico da nação israelita. São os mandamentos mais lógicos de todos os mandamentos que existem. Além disso, existem os Hukim. O que são Hukim? São decretos, mandamentos sem explicação aparente, sem lógica humana. São criativos, são criados e aparecem apenas dentro da Torá e em nenhum outro lugar. Por exemplo, as leis civis podem aparecer em outros códigos, em outros combinados sociais e religiosos. Já os Hukim tornam a Torá única no que tange a natureza de alguns de seus mandamentos, e estes, por sua vez, não possuem nenhuma explicação possível de ser definida do seu verdadeiro motivo pelo qual aquele determinado mandamento existem, portanto, esses são considerados decretos simples e puramente. E por fim, os Eidot, que são os mandamentos testemunhais, no qual a Torá também exerce certa criatividade, mas são autoexplicativos porque tem a ver com o povo judeu testemunhar sua fé. Dentre esses mandamentos, nós temos mandamentos ligados ao tempo, que são mandamentos ligados à liturgia e os mandamentos ligados também a vestimentas religiosas. Portanto, vamos entender agora de forma mais um pouco detalhada sobre cada um desses mandamentos, ou melhor dizendo, dessa categoria de mandamentos, para que possamos compreender como isso nos ajuda a ter a intenção correta ou a motivação adequada por trás da nossa observância de uma vida kasher. Então vamos lá, os mishpatim, como eu mencionei, palavra mishpatim é uma palavra no plural, que é o plural da palavra mishpat, que significa julgamento. Mishpatim, portanto, são frequentemente considerados aqueles mandamentos cujo valor é compreendido através da razão simples, são os mais explicáveis, como eu mencionei. Por exemplo, o valor de proibir o adultério, roubo ou assassinato para qualquer sociedade minimamente civilizada é geralmente óbvio, faz parte de uma coisa que nós chamamos de ética atemporal. E o benefício dessas proibições é universalmente aceito, reconhecido, independente da tradição religiosa, do paradigma cultural de uma pessoa, seja ela quem for. Em resumo, esses mandamentos são, na falta de um termo melhor, por assim dizer, mandamentos lógicos, entre aspas, ok? Apesar da sua lógica, este ainda não é o verdadeiro motivo pelo qual ele existe, mas, de certa forma, são autoexplicativos também, ok? Já os Eidot, como mencionei, vem da palavra edut, que significa
testemunho. São mandamentos que servem para comemorar um evento ou representar algo com relação à identidade do povo bíblico, do povo israelita. Os mandamentos de colocar o tefilim, por exemplo, ou comer matzah, os pães ázimos da festividade de Pêssar. No Pêssar são exemplos de preceitos da categoria Eidot. O caso da refeição do Pêssar, por exemplo, é talvez o mais pronunciado destes, o mais frisado de todos os mandamentos de Eidot. Devido à sua importância, vamos elaborar aqui brevemente sobre a história do Pêssar para que você o compreenda em maior nível de profundidade. O significado do Pêssar, da Páscoa bíblica, está ligado ao êxodo do Egito, que é fundamental para a fé do povo judeu. Os 10 mandamentos começam com Ani Adonai Elohecha, eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Esse não é o primeiro mandamento que eu conheço, pois é, mas este é o primeiro mandamento bíblico, que não é assim que é apresentado nas Bíblias cristãs, que tem o mesmo texto, mas que dividem os 10 palavras, os assim chamados 10 mandamentos, da forma incorreta. Porque a primeira palavra dos 10 mandamentos é aquela que começa dizendo, eu sou o eterno teu Deus que te tirei da terra do Egito. É por isso que em hebraico nós chamamos de Aserita de Brot, as 10 palavras, e não os 10 mandamentos. Portanto, o povo judeu acredita na Torá por causa da sua memória coletiva do êxodo do Egito. O nosso Deus é o Deus que nos tirou do Egito. O Seder de Pêssar, a refeição, a ceia da Páscoa, portanto, é uma refeição na qual a história do povo judeu e a sua jornada para o assentamento, a escravidão e finalmente a redenção do Egito são recontados todos os anos em nossas casas. E eu acredito que vale a pena notar que a história do Pêssar reflete uma das grandes inovações da religião bíblica. Por quê? A Bíblia enfatizou narrativas históricas em contraste com outras religiões antigas do Oriente Próximo, por exemplo, que enfatizam a natureza das coisas. Já o povo judeu enfatiza a história da humanidade. Como observou certa vez um teólogo judeu chamado de Avraham Yehoshua Heschel, para o judaísmo, fé é memória. O judaísmo assegura sua fé na memória que carrega, e não o contrário. A fé, para o povo judeu, não é sobre as coisas necessariamente infinitas ou naturais. A fé é baseada na experiência que o meu Deus tem comigo de verdade. Ela não é uma fé baseada no que eu acredito sobre quem Deus é. É uma fé baseada em quem eu me lembro sobre quem Deus é. Na forma como ele se envolveu diretamente na minha história de vida. Esse é o Deus que faz sentido para o judaísmo. E sobre a importância da memória, este teólogo afirmou que quando queremos nos entender, descobrir o que é mais precioso em nossas vidas, buscamos lá dentro na nossa memória. Só o que vale a pena lembrar é valioso em nossa experiência. A lembrança é a pedra de toque de todas as ações. A memória é uma fonte de fé. Ter fé é lembrar. A fé judaica é uma recordação do que aconteceu a Israel no passado. A recordação é considerada, portanto, um ato sagrado, santificando o presente e lembrando do passado, e só assim construindo um futuro promissor. Tanto que nós temos também um mandamento de lembrar de 10 coisas todos os dias, dentre elas a saída do Egito, dentre elas do dia do Shabat, dentre elas que é Deus que nos dá força para prosperar. A observância, portanto, voltando ao assunto, do Seder de Pêssar é, portanto, uma afirmação da fé judaica por meio da sua memória ancestral. O ritual associado a este evento sagrado, ele é, então, uma encenação da fé. Todos os feriados judaicos, todas as festividades bíblicas do calendário bíblico, do calendário israelita, refletem um evento ou um episódio na história do povo de Israel conectado a um determinado aspecto de fé.
Os textos sagrados de Israel, portanto, estabelecem o imperativo religioso da lembrança para toda a comunidade judaica. A preocupação bíblica, portanto, com a memória está ligada à noção de uma história sagrada e, portanto, de um povo sagrado. Por exemplo, existe um ato conhecido como Kiddush. Esse ato de Kiddush é um ato que é feito que é feito com a recitação de uma bênção sobre uma taça de vinho no dia do Shabat. Esta bênção sobre uma taça de vinho ou suco de uva no Shabat, no sábado, é feito em parte Lezerer Litziat Mizraim, como uma lembrança da saída do Egito. Tratar os pobres e estrangeiros com misericórdia também está relacionado ao fato de que o povo judeu era estrangeiro e pobre na terra do Egito. E, durante um período de fome, foi acolhido e provido pelos egípcios. Então Deus exige que nós façamos o mesmo com aqueles que hoje são para nós estrangeiros ou empobrecidos. Até mesmo tratar um convertido ao judaísmo com gentileza está ligado ao êxodo, porque o povo de Israel já foi estrangeiro no Egito e sabe a dor que representa estar nessa condição. Então, esses são os mandamentos. E outros mandamentos testemunhais, o mandamento que fala sobre a sacralidade da memória. Por fim, os Ruquim. Os mandamentos que se enquadram na categoria de Ruquim, como eu disse, a qual pertencem às leis dietéticas, inclusive a lei da Kashrut, vai entrar dentro desta categoria de mandamentos. Esse é um dos motivos pelo qual estamos trazendo eles. São mais difíceis de entender. Isso ocorre porque eles não são lógicos de uma maneira direta. Tentar encontrar razões lógicas para o motivo pelo qual essas observâncias, e especialmente a Kashrut, foram dadas, levou muitos a considerar várias explicações ao longo da história do povo de Israel. Um dos maiores rabinos do período medieval e de toda a era judaica, de todas as eras do judaísmo, Rabi Moshe ben Maimônides, ou também conhecido como Rambam, afirmou que, embora todos os Ruquim da Torá sejam decretos suprarracionais, é apropriado contemplá-los, e tudo o que puder ser explicado deve ser explicado, e o que não puder deve ser aceito. Para Maimônides, tentar encontrar a razão pela qual tais leis foram dadas era um esforço mental e espiritual valioso, não por causa da descoberta da resposta, mas porque isso te envolveria no hábito de se envolver em palavras, em reflexões de Torá. Ou seja, um dos motivos pelo qual Deus colocou na sua sagrada Torá mandamentos que não podem ser explicados é para que você tente explicá-los. Por quê? Para que você gaste tempo pensando em Torá. É para te envolvê-lo, é para te enlaçá-lo dentro da atmosfera da Torá sagrada. Maimônides comenta em sua obra filosófica intitulada Moreh Nevuchim, que é o Guia para os Perplexos, que, abre aspas, todos nós, tanto o povo comum quanto os estudiosos, acreditamos que há uma razão para cada preceito, embora existam mandamentos cuja razão nos é desconhecida e nos quais os caminhos da sabedoria de Deus são incompreensíveis. Existem mandamentos que são chamados Ruquim, ordenanças, como a proibição de usar roupas de lã e linho, Sha'atnes, comer a carne do cabrito no leite de sua mãe e enviar o bode para o deserto no dia da expiação. Mas nossos sábios geralmente não pensam que tais preceitos não têm causa alguma e não serve a nenhum propósito. Pois isso nos levaria a supor que as ações de Deus são sem propósito, mas pelo contrário, eles sustentam que mesmo essas ordenanças têm uma causa e certamente se destinam a algum uso, embora não as conheçamos, seja devido à deficiência de nosso conhecimento ou à fraqueza de nosso intelecto. Consequentemente, há uma causa para cada mandamento. Todo preceito positivo, todo preceito negativo serve a um objetivo útil. Em alguns casos, a utilidade é evidente, por exemplo, a proibição do assassinato e do roubo. Em outras, a utilidade não é evidente, por exemplo, a proibição de desfrutar do fruto de uma árvore nos primeiros 3 anos, segundo Levítico 19, 7:3. Ou de uma vinha na qual outras sementes têm crescido, Deuteronômio 22, verso 9.
Aqueles mandamentos cujo objeto é geralmente evidente são chamados de julgamentos, ou seja, mishpatim. Aqueles cujo objetivo não é geralmente claro são chamados de hukim, estatutos. Fecha aspas. Esta tentativa, portanto, de discernir tais motivos levou a várias hipóteses, fazendo com que um rabino conhecido como Yaakov de Pizhut afirmasse o seguinte, abre aspas, ao longo dos séculos, muitos atribuíram a kasherut a propósitos higiênicos ou de separação social. A ideia de que essas leis dietéticas podem refletir práticas benéficas à saúde é uma visão difundida entre muitos, especialmente aqueles fora da fé judaica. Outros consideram a preocupação inerente em minimizar a dor de um animal quando ele é abatido. Essa ideia está enraizada em vários versículos encontrados na Torá que relatam uma preocupação com o bem-estar dos animais. Por exemplo, um boi que está pisando grãos não deve ser amordaçado, impedido de consumir parte do alimento bem à sua frente. Outro exemplo é que uma ave e seus ovos não devem ser comidos no mesmo dia. Outros procuram justificativas mais esotéricas, mais místicas, mais cabalísticas, mais espirituais para explicar por que certos animais são permitidos ou proibidos. Aves proibidas, por exemplo, incluem necrófagos e caçadores. Comê-las, dizem alguns, relaciona as qualidades negativas dos animais àqueles que o ingerem. No sentido mais estreito, porém, as razões para as leis dietéticas não são verdadeiramente dadas. E o Tânia, uma obra da Hassidut, explica e afirma: as justificativas das mitzvot não foram reveladas, pois estão além da nossa razão e da nossa compreensão. Além disto, nos casos em que se foi revelada e explicada uma certa razão que aparentemente nos é compreensível, esta não é a razão final, pois dela está contida uma sabedoria interior e sublime que está além da razão e da nossa compreensão. De acordo com esse fascículo do Tânia, todos os mandamentos, mesmo aqueles que são sociais e compreensíveis, são, em último nível de análise, hukim, estatutos. O seu verdadeiro motivo, como eu mencionei no começo da aula, não é verdadeiramente conhecido. A explicação justificativa mais próxima é a declaração feita pelo próprio Deus antes da enumeração das leis dietéticas, quando ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Santidade pode ser definida por separação, por distinção. A observância da kasherut separou e distinguiu o povo judeu por milênios de qualquer outro povo. É importante notar que, no final, a ideia transmitida pela Torá é que cada mandamento, independente da sua classificação, é simplesmente um ato de submissão à vontade de Deus, o que traz santidade. Portanto, essas são as 3 categorias principais de mandamentos, dentre as quais aprendemos em qual se enquadra os mandamentos de kasherut, que são os mandamentos hukim, que não têm explicação lógica por detrás deles, aparentemente ou de forma explícita no texto. Aqueles benefícios que algumas pessoas acreditam que esses mandamentos tenham, a nível de saúde, a nível de humanidade, a nível de cuidado com a natureza, podem ser verdadeiros e são vistos como consequentes de um hábito kasher, mas nunca devem ser enxergados como os verdadeiros motivos por trás da prática desta alimentação. Porque o verdadeiro motivo é um ato de submissão divina para aqueles que já entendem que estão debaixo daquele acordo feito entre Deus e o povo de Israel no deserto do Sinai. As almas que se sentem chamadas em sua missão para se unir ao povo de Israel e para se unir à Torá, a estas cabe então a compreensão do como viver uma vida kasher. Mas as explicações passam por muitos níveis, mas começa com um ato de submissão, principalmente para aqueles que identificam que Yeshua é o percursor desse caminho que leva diretamente a um povo. Antes de levar diretamente a Deus, Yeshua te conduz a um povo. Ok? E este povo é o povo que ele escolheu, o povo que escreveu a Bíblia e o povo que está aqui no mundo como um manifestador e um guardião da vontade divina expressa na Torá Sagrada. Nós ficamos por aqui e nós voltamos
para a nossa segunda aula, que terá por tema a compreensão do conceito de santidade e através de uma postura piedosa, através da Hassidut, que vai nos trazer uma camada adicional da compreensão do espírito de uma vida kasher, ou seja, da verdadeira inclinação que uma alma tem que ter dentro do comportamento da kasherut. Que o Eterno abençoe a sua vida poderosamente. Não deixe de ajudar a nossa comunidade. As suas contribuições são muito importantes para nós. Nós ficamos por aqui. Shalom, Velehit Traor.